Olá pessoal, aqui estamos mais uma vez participando da TV Litoral Camaragibe Podcast. Aqui ao meu lado está Edinaldo, Eduardo, Boa a qual noite. Olá. hoje iremos tratar de uma pauta bastante importante para a nossa sociedade, que tem como tema Educação Brasileira, como está e qual a perspectiva para o futuro. Deixo aí para cada um de vocês querer responder por primeiro. Certo. Olá a todos, olá pessoal. A todos que conseguem me ver, telespectadores, me ouvir também. Convido você a participar aqui conosco, curtindo, comentando, nos seguindo, compartilhando. Que você, além de fazer um bem para você está escutando a verdade, você também está fazendo um bem ao próximo, fazendo com que também ele escute e veja a verdade. Bem, a educação no Brasil, hoje, ela é inexistente. Bom, mas isso não se dá hoje, não acontece só por hoje. Hoje está assim, tem-se essas consequências já de anos que que vem de destruição e de descaso com a educação. Na verdade, a educação brasileira começou a desandar lá por volta de 1800 e alguma coisa, quando começaram a desassociar a Igreja Católica com a educação brasileira. Porque quem trouxe a educação aqui para o Brasil foi a Igreja Católica, com os padres jesuítas, e lá em 1500 e alguma coisa, 70 e alguma coisa, e eles tinham um método extremamente avançado, a Ratio Studiorum, que é uma derivação direta das sete artes liberais. As sete artes liberais é um método de educação que ela existia para o homem livre. O homem livre para ele exercer não só a sua cidadania, mas ele se elevar. Aquele método de estudo servia não só para ele, mas para a alma dele. Os gregos acreditavam que aquele método ele se incorporaria na alma. Aquilo fazia com que ele transcendesse. E ele era um veículo que levava o homem aos deuses. Essa era a perspectiva das sete artes liberais. Os professores, o professor Matheus e o professor Ednaldo, me ajudem aí se eu esquecer uma matéria. As sete artes liberais era dividida em duas categorias: o quadrivium e o trivium. O trivium era gramática, lógica e retórica. E o quadrivium era matemática, Aritmética, aritmética geometria. e música, né? Música, não é isso? Certo. São dois blocos, né? Dois sistemas. Certo. E, bom, com a modernidade, ou um pouquinho antes da modernidade, ainda no final da Idade Média, os padres jesuítas ele eram da ordem dos templários e existiam pessoas, ou uma ordem na Igreja Católica que eram os templários. E esses templários, eles ficaram sob a tradição das sete artes liberais e eles criaram um outro método, que era Ratio Studiorum. E esse método chegou na ordem dos templários lá em Portugal, deram continuidade e, inclusive, isso explica muito Portugal ser a potência de navegação, potência, por exemplo, eles criaram Camões, que Camões é o maior poeta de língua portuguesa. Quem lê os poemas de Camões e você lê lá os Lusíadas, aquilo é praticamente divino. Enfim. E toda essa educação chegou no Brasil em 1570 alguma coisa com os jesuítas. E os jesuítas vieram para cá, olha só, eles vieram educar, mas a missão deles, eles sentiam que tinham uma missão não só de educar, mas aquela educação era para a alma dele. Era para a salvação deles. Eles viam aquelas pessoas para educar como pessoas que a educação fazia com que ele chegasse ao próprio Deus. Vai aí um princípio que esse princípio está dentro da Ratio Studiorum, estava dentro das artes liberais, só que ela era para ascender aos deuses e que se não tem mais na educação hoje em dia, que é o homem
em parte com o transcendente. A educação, ela era feita, aplicada por pessoas de religiões. Por exemplo, os judeus. Um dos maiores professores foi Moisés. Moisés era um dos maiores professores que os judeus já viram. Moisés ensina até hoje. E essa parte da religião, que é elevar o homem, ou elevar o homem às virtudes, isso é o princípio natural que é da educação, que hoje se desfez. A modernidade, principalmente com a revolução, a partir da Revolução Francesa para cá, a noção de educação tem sido modificada. E cada vez mais a educação tem se distanciado do transcendente. E isso é uma das causas da queda da educação. Por exemplo, se você pegar hoje um livro qualquer de qualquer estudioso aí, vamos pegar qualquer estudioso da UFAL que lance algum livro, qualquer pessoa aí formada em história, filosofia e tal, qualquer um desses que pega um livro, a média não é nem se o livro é muito bom, o modo como ele fala é infinitamente inferior a qualquer intelectual mediano do século XIX. Você pega e digo mais, não vamos a tanto tempo atrás assim. Se você pegar qualquer intelectual mediano da década de 30, 1930, 1940 no Brasil, a produção literária de hoje, ela é infinitamente menor do que a produção literária dos intelectuais médios da década de 30. Para você ter uma ideia aí, você, meu companheiro, que está nos assistindo, no Brasil se tinha debates, se tinham livros, escritas de livros e debates em francês, em literatura francesa circulando no Brasil. Uma das línguas mais fortes no Brasil na década de 40, 50, 30 era o francês. Todo intelectual brasileiro ele sabia inglês, francês, português e espanhol. Isso era um intelectual médio no Brasil. Você pode pegar alguns documentos do Otto Maria Carpo, enfim, que inclusive alguns debates de algumas pessoas que falavam sobre alguns escritos dele e às vezes falavam mal de alguns escritos dele, era em francês. Então assim, olha a baixa intelectualidade ou a média intelectualidade do Brasil na década de 30 e hoje. Então assim, dando o ponto de início de um dos primeiros princípios que se foi perdido com a educação, que é o homem com o transcendente, esse elo foi perdido. E isso também é uma das grandes causas de mesmo, vamos dizer assim, grandes métodos revolucionários de educação não darem certo. Porque o homem ele precisa se elevar. Se elevar. E o poema é isso. A estrutura do poema, a métrica do poema, o modo como se fala o poema, é isso, é essa elevação do homem. Por exemplo, aí você pega assim, olha o modo como se fala. Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Olha o modo como se fala, as pausas. Tudo isso molda a língua. Tudo isso não só molda a língua, como isso faz com que molde o seu modo de falar, molde o seu jeito de pensar. Quando o Camões diz assim, o amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente. É um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Alguém que ele consegue decorar isso, ele consegue absorver para a alma dele isso. E ele começa a não só ter aquilo decorado, mas aquilo fazer parte da própria linguagem dele. Essas palavras começam a ser o cotidiano dele. Então, assim, isso é um dos pontos perdidos, esse elo do homem com o transcendente, que se tinha antes, com a Ratio Studiorum, com as 7 artes liberais, e que se foi perdido. Eu passo a palavra aqui pro professor Edinaldo. Sim, sim.